Bom dia, amigos do canal Joel Machado, o meu e o canal de vocês, Wake Up My Friends. Hoje, quarta, estou de folga e resolvi fazer esse vídeo porque aqui eu sempre pautei por uma transparência, né? Uma clareza de ideias, sempre buscando, né? Dia após dia, a verdade e a realidade, né? De tudo e de todas as coisas. E confesso a vocês que eu já fui inscrito já de canais, foi praticamente quase 10 anos, né? Como inscrito. Eu me lembro que eu comecei no canal lá do tiozão Miguel, que falava, né, sobre esse universo do homem que vive só, né, dos seus próprias buscas, né, suas próprias buscas diárias, dessa própria essa negação, né, aos costumes, aos maneirismos, aos ditames, né, societários. Por um tempo também fui inscrito também do canal do Guilherme, o Viking e tal. Apesar, ele é um grande pensador, mas ele é muito calcado, né, nesse negócio da Igreja Católica, né? E nessa mesma época aí eu me inscrevi no canal do Dom Sandro, né? E eu considero o Dom Sandro, né, o gaúcho lá da Serra, né, como dos caras assim que me trouxe assim uma visão, né, uma visão muito nítida assim desse universo feminino, né, feminino e feminista, né, que ele sempre abordou, né, com com muita proficiência, né? Essa malfadada Lei Maria da Penha, né? Que, que na verdade não é uma lei assim de proteção à mulher. Na verdade é uma lei que dá, né, à classe feminina e feminista um sortilégio de privilégios assim sem tamanho, né? Eu digo para vocês que aqui no Brasil, né, perante o resto do mundo, é o país mais feminista e feminino, né, que nós temos. E se hoje, né, e se hoje a gente tem uma realidade, né, completamente diferente, a gente deve sim, a gente deve sim ao trabalho, né? Ao trabalho desse homem, né? Que é assim como eu, não é um canal monetizado, né? E sem dúvida há essa censura, né? Como há aqui no meu canal do algoritmo, né? Do YouTube, e ao qual censura ele sem dúvida, né? Não é assim bancar o puxa-saco, né?
Mas, sem dúvida, era um canal para ter mais de 1 milhão de inscritos, tá, pô. E aí, essa censura diária, né? Eu considero lá o gaúcho, lá o Dom Sandro, como um verdadeiro navio, né? Verdadeiro navio que quebra-gelo, né? Aquele que vai destroçando o gelo ali para que as embarcações que estão atrás possam passar por aquele caminho, né? Então, realmente, esse panorama que a gente tem hoje em dia, que a gente vê na internet aí, mulheres de todas as faixas etárias reclamando, né? Que tá difícil o relacionamento, que o homem, o pensamento masculino está diferente. Então, e muito, né? A gente deve ao trabalho do Dom Sandro. E o outro canal que eu era inscrito também era do Severino, né? O Severino Pio. Mas eu percebi que o cara, assim, era, era uma grande farsa, né? Um grande falsário, que o cara se envolvia com Mama Sol, aí mamãe solteira, e aí depois, acho que foi diversas vezes aí preso, ficava pedindo pix e tal. Então, a gente há que, como se diz, né, nessa maldita gibíblia católica, né, há que separar o joio do trigo, né? E um cara que eu era inscrito também era o Macho Tóxico, né? Que é um cara que está erradicado, acho que há mais de 20 anos na Inglaterra e tal. Era um cara divertido e tal. Apesar que é um cara assim que não dá para você, assim, ele permeia, né, nesse mundo Blue Pill, né? E na Red Pill, né, pô? Então é um cara que não dá pra você, assim, levar a sério. Mas era um cara bem divertido e engraçado, né? Quando fazia as suas lives e tal. Era um cara, assim, bastante piadista, né? E confesso a vocês também que eu fui inscrito do canal do Ralph Gomes, né? E E também do Davi também. Apesar que eu considero dois grandes pensadores, mas o Ralph, assim, o que eu vejo assim, né, pô, é que ele não superou, né? Ele não superou até hoje essa morte do filho dele, né? Que morreu afogado quando era ainda um pré-adolescente, né? E o que não dá para entender também é que o cara foi casado, separou e a ex-mulher ainda vive no mesmo quintal do cara, né? É muito estranho e tal, pô. Então, outra coisa que eu vejo também, né? Ele vive falando assim, né? Contra a parentela dele, principalmente o pai e a mãe. Mas o cara vive de herança, né? De uma casa que não é dele e tal, pô. Então é muito estranho e tal, pô. Eu tenho a minha casa aqui, foram mais de 20 anos de trabalho e comprei com os meus esforços, tal, que não foram poucos, tal. Foram esforços hercúleos, tal, para poder comprar essa casa aqui. Eu lembro que quando eu comprei essa casa aqui em Itanhaém, no bairro do Bopiranga, que é bem distante do centro, aqui já é praticamente uma zona rural, o dinheiro só deu para comprar a casa
e sobrou migalhas tal para eu poder pagar a escritura da casa e os centavos, né, que sobrou deu para tomar duas cervejas. Foi todo o dinheiro que eu tinha tal, pô. E quero frisar tal que e eu vou mostrar para vocês, porque eu sou um cara que eu sou pela verdade e realidade. Eu pedi renúncia dos bens dos meus pais. Meus pais têm uma casa aqui em Itanhaém que fica na rua de cima aqui, na Geraldo Russumano. E tem uma outra casa no bairro da Vila Matilde, em São Paulo. Eu pedi renúncia dos bens. Nem a maluca da minha irmã mais nova tal, né? Que é mais nova que eu, 4 anos. Eu pedi a renúncia. E eu posso mostrar para vocês aí, não hoje tal, mas eu mostro para vocês. Eu fiz uma renúncia dos bens. E aí eu falo para vocês, quantas pessoas vocês conhecem no mundo que, que pede para fazer um documento peticionado por uma advogada para ofertar a um juiz? São pouquíssimos, tal. Então eu digo que eu e o Dom Sandro, com o grande trabalho deles, nós somos as únicas pessoas que somos reais e verdadeiras na plataforma aqui do YouTube, né? E aí, né, voltando ao Ralph Gomes, como é que o cara pode se dizer niilista se ele quer ofertar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, tal, ter membros, ganhando dinheiro no YouTube e tal. Eu sempre fui contra isso daí, pô. Porque eu penso que o meu trabalho como pensador e filósofo é passar para vocês, né, esse meu humilde conhecimento para vocês, para que vocês possam evoluir, para que vocês tenham no seu dia a dia essas reflexões, para que vocês não fiquem fugindo dos seus pensamentos. Procure elevar os seus pensamentos, tal qual. E aí, falando também do Davi também, pô, né? O que eu enxergo assim, que o cara talvez ele seja ressentido, né? O cara teve caso com Mama Sol, tal, parece que tem uma filha também, né? E aí o cara não deu certo no relacionamento, aí fica esse certo ressentimento na vida do cara, né? E é um cara que eu enxergo assim, ele tem grandes reflexões, não vou dizer tal, ele, o Ralph, mas no Davi, né, que mora lá em Minas Gerais, é um cara que, pô, o cara, ele é imerso nesse mundo do ter, né? Toda hora fica mostrando no vídeo as coisas que ele tem, a casa, o carro, o sítio lá que ele tem lá, as belezas, né? Então, pô, para que isso, né, meu? Para que isso? Eu penso que se você buscar mais essas reflexões, né, para trazer aos seus inscritos, aos seus amigos, é muito mais interessante, né, pô? Eu, eu vivo de forma espartana, né? Eu procuro instituir para cada um de vocês essa ideia do minimalismo. Minimalismo é tudo, tal, pô, né? Eu tinha muitas coisas da onde eu estou gravando aqui no meu quarto, tinha sofá, tinha os filmes que eu tenho em DVD guardado, tal, né? E eu peguei, falei, pô,
foi no início desse ano, eu falei, pô, vou pintar esse quarto todo de branco e vou deixar o mais simples, né? O mais simples, o mais humilde possível, tal. Se a gente pensar, o quarto da gente é onde a gente dorme, né? É o nosso verdadeiro recarregar das nossas baterias, né? Das nossas funções vitais, né? Como a gente possa, né? Através do sono, né? A gente é a única forma, né? Como eu já falei no outro vídeo, da gente se libertar, né? Da gente ser liberto. Pensemos assim, como um grande pássaro tal, voando, né? Voando livre e tal, sem ter essa carga tributária que a gente tem que pagar no dia a dia, né? Uma conta que nunca fecha, é imposto de água, é imposto de luz, né? É imposto para você poder circular com o seu carro, é imposto para você ter o direito de ter a sua casa, o seu apartamento, tal. É um imposto para você ter a sua moto, é um imposto para você poder se vestir, para você ter as suas roupas de baixo, no caso de uma mulher, um sutiã, uma calcinha, um homem ter a sua cueca, tal, ter a sua meia, ter o seu calçado, pagar imposto para você ter o direito de comer o seu alimento, comer a sua fruta, tal. Pagamos imposto para tudo, tal, pô. Então, eu penso que um produtor de conteúdo, ele tem que sim, tem que ser sincero ao máximo, ainda que desagrade a maioria dos seus amigos, né? Que nem eu vejo hoje em dia, já há muito tempo no canal, com mais de 2 anos de trabalho aqui junto a vocês, né? E depois que eu montei o canal aqui, eu me desinscrevi dos outros tal, porque eu falei, pô, eu preciso mostrar, ter a coragem. Não é fácil você mostrar a sua cara, né? Dar a sua cara para bater, né? Nessa teletela, na teletela aqui, né? Não é fácil tal. Você tem que ter muita coragem tal, porque na maioria das vezes você vai ser achincalhado, você vai ser rechaçado tal, pô, né? Aqui todo dia, não vou falar em santo porque aqui é um canal de ateu, né? É um canal do niilista real que não crê nem na sua própria existência, do misantropo tal que tem a aversão que que se refuta diariamente a presença de pessoas tal, homens e mulheres na sociedade, essa sociedade que é enfiada goela abaixo. E ateu, né? Ateu não no sentido religioso. O que eu sempre procuro passar aqui para vocês é ser um ateu muito acima, né, desse conceito de religião, mas também um ateu à nacionalidade, né? Um ateu a essa malfadada e terrível classe política, a um ateu também a esta engenharia social que nos é trazida, né? A força para que você deva
ficar de quatro, sucumbir para a mesma, tal. Então, eu confesso sim, se não falei em nenhum outro vídeo que eu fiz, já são quase 500 vídeos, aqui do meu e o nosso canal de vocês, Wake Up My Friends, acordem, meus amigos, agora, agora. Então eu falo, se eu nunca falei, eu falo hoje, então. Não tenho medo, mesmo que me censure. Falar, pô, você já foi inscrito de outros canais. E aí, de uma certa forma, entre aspas, fica metendo o pau deles. Eu não estou metendo pau em ninguém. Eu só estou falando como eu enxergo os mesmos. E digo e repito, tal. Eu, para mim, um dos caras, tal, sem dúvida, na plataforma do YouTube que causou e ainda causa uma positiva mudança societária é o Dom Sandro, o gaúcho. E ele, através do seu excelente trabalho, ainda que o algoritmo do YouTube sempre jogasse contra o mesmo, ele foi um divisor de águas nessa malfadada e terrível e decadente sociedade brasileira. Eu falo hoje, nessa quarta-feira do mês de agosto, se não me engano, hoje é dia 20, né? Desse calendário gregoriano, né? Inventado por essa igreja cristã de pérfidos cristãos e cristãs. Malditos sejas o Papa e o seu Vaticano de ouro, diamantes e pedras preciosas. Dom Sandro tem todo o meu respeito e sempre terá, Talpa, porque é um homem sério. É um homem que sempre falou a verdade e a realidade das coisas, assim como eu aqui, que eu sempre falei a verdade e a realidade das coisas. Eu nunca mudei a minha retórica, a minha gramática e a minha lógica, até hoje. Se vocês pegarem o primeiro vídeo que eu fiz, muito ainda amador, eu me considero um amador, eu não me considero um youtuber, um influencer tal. Porque eu quero instituir em vocês, na cabecinha de cada um de vocês, para que vocês busquem esse pensar, para que vocês se aprofundem. Eu sempre falo isso. A filosofia é o único caminho possível. É o único caminho possível para homens e mulheres que buscam a lucidez, que buscam a razão, que buscam a racionalidade, ou como diria os maiores filósofos que teve até hoje, do mundo antigo, do mundo contemporâneo e do mundo atual e moderno ao qual a gente vive. Sócrates, da sua fabulosa maiêutica, o parto das ideias. Então vocês têm sim que no dia a dia de vocês buscar a maiêutica, o parto das ideias, pois este sim será o seu verdadeiro placebo, será o seu verdadeiro soma, será o seu verdadeiro gin do personagem protagonista Wilson, do livro 1984, de George Orwell.
grande escritor, muito à frente do seu tempo, de uma realidade distópica. E se pensarmos hoje em dia, a gente vive sim uma realidade distópica. Esta realidade a qual eu estou fazendo aqui, ó, o vídeo, é a realidade das teletelas, O humano hoje é como se ele tivesse um cordão umbilical virtual ligado às teletelas de celulares, de iPhones, de notebooks, de televisões. E eles não buscam a verdade e a realidade de si próprios, não se aprofundam em si próprios e deixam que essa engenharia do sistema, essa engenharia social, pensem por eles, tal. Eu penso que o mais triste de tudo, amigos, que hoje vem para cá, para pensar, vem, não me temas, tal. Não fique terrificado pela minha verborragia, a qual eu passo para vocês. Acordei agora há pouco e me senti na necessidade de fazer esse vídeo para vocês, de me expor, de me descarnar, de me mostrar, vocês poderem me decifrar, tal. Eu não tenho medo disso, não tenho, porque eu deveria ter. A verdade e a realidade de tudo e de todas as coisas, ela não corrompe, meus amigos. A verdade e a realidade de tudo e de todas as coisas nunca, jamais irá te trair. Ela jamais, a verdade e a realidade de tudo e de todas as coisas, não irá conspirar contra vocês. A verdade e a realidade de tudo e de todas as coisas jamais irá gerar o caos insano na vida de vocês. É isso que vocês têm que buscar. Mas para buscar com gana, com vontade, com determinação, vocês, vêm para cá. Vocês precisam buscar mergulhar em vocês mesmos. Procure instituir pelo menos um dia da semana para ficar em silêncio, amigos. Silêncio total. Aqueles que ainda têm TV, rádio, desligue a TV, o rádio. Desligue o seu PC, o seu notebook, o seu celular e fiquem no silêncio. E aí muito de vocês vai falar, pô, Joel, não vou ler nem o livro. Não leia nem um livro. Fique no teu silêncio, absorva o teu silêncio, tal. Tente instituir pelo menos um dia da semana, a qual você logicamente esteja de folga, porque somos obrigados por esse sistema capitalista a ter que trabalhar. E o trabalho não enobrece ninguém, tal.
Porque se a gente pensar no significado dessa palavra, os nobres, os monarcas, eles não trabalham. Então o trabalho não endobrece ninguém, então. Nós, os proletários e proletárias, é que temos que trabalhar para eles, para os bilionários, Bill Gates, Mark Zuckerberg, e o mais famosinho de todos eles, Elon Musk. Se curtiram nesta quarta-feira o vídeo, amigos, cliquem lá, esse maldito e fedido dedinho de vocês no like. Aos inscritos, aos meus amigos inscritos do canal, verifiquem todos os dias, por Zeus, as inscrições de vocês, pois o algoritmo do YouTube está sempre colocando essa mão podre para atrapalhar o meu e o canal de vocês. Aos que são novos aí do canal, se inscrevam e aprendam coisas boas. Eu não estou mandando ninguém aqui a ficar usando drogas, a fazer tráfico de armas, a praticar contrabando. Eu não estou passando nada de errado aqui para vocês. Então se inscrevam e cliquem lá em todas as notificações para que o meu trabalho possa chegar a mais pessoas e abrir de uma vez por toda a cabeça de vocês. Comentários sempre, porque dá muito feedback e engajamento no canal. E não sei se ajuda muito, mas o algoritmo do YouTube talvez, né? Depende muito da vontade deles, né? Porque eles estão sempre cerceando o direito aqui democrático aqui do canal, deles ofertarem a mais usuários, tal. Então, uma grande quarta de bosta, de bastante bosta para vocês.